Graça e paz. Obrigado pelo convite, nobre Luiz, ministro, Josi também, sua esposa, sua família. Muito obrigado por tudo, pela confiança também, de me chamar e confiar, a gente trazer uma palavra. E a gente vai falar hoje sobre doutrinas básicas, né? Eita, glória a Deus, né? Interessante quando a gente escuta esse nome básico, né? Seja onde for, fica uma sensação de, rapaz, é alguma coisa pequena, né? Alguma coisa insignificante. Mas, irmão, não é não. É algo poderoso. Porque é no básico que a gente consegue ir mais longe, né? Eu até dei esse exemplo aqui numa ministração que eu fiz aqui na terra que mana leite e Melbourne. Você fala terra que mana leite e Melbourne. Que aí eu fiz foi a primeira turma de ciência da computação da Unip, a universidade lá em João Pessoa. E eu lembro que eu tive muita dificuldade porque o curso de ciência da computação é um curso que requer muito conhecimento na área de exatas, né, na área de matemática, né, e geometria analítica, né, cálculo um, cálculo 2, cálculo 3 e por aí vai, né? Mas para saber, né, e para você ter uma velocidade no aprendizado, você tinha que ter o básico. O básico era muito importante, porque se você não tivesse conhecimento do básico, você não passaria nem do primeiro período, porque ele era um curso que requeria, né, esse conhecimento, né, em matemática, né, em cálculos, né, e cálculos básicos para você poder chegar onde eles queriam que você chegasse. E a mesma coisa é na área espiritual, né? E o básico para a gente é um lugar de segurança, né? Porque sempre que a gente escuta algo, a gente vê algo, né, a gente tem que voltar de alguma maneira para o básico, porque é o lugar de segurança. É o lugar onde você vai se sentir seguro, né? E é o lugar onde muitas coisas vão trazer luz àquilo que estão dizendo a você, para você poder avançar, né, em coisas maiores, né, em coisas mais profundas, né? E para começar, né, eu queria ler com você Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 2, que é o nosso alicerce, né? É como você vai construir uma casa e você quer fazer uma casa de primeiro andar, muito bonita, tá o projeto todo pronto lá, coisa linda, maravilhosa, né? Mas você tem que fazer a fundação, não é isso? Porque se não fizer a fundação, o que é que pode acontecer com a casa? Pode desmoronar, né? Então você começa a casa pela fundação. E Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 2, ele diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares, ó, já fala que é elementar, você não pode seguir sem isso aqui. Da doutrina de quem? De Cristo, né? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, ó, ele está dizendo, se você quer avançar, né, se você já está no mergulho mais profundo, se tua visão já está sendo ampliada, você está mergulhando, você está lá embaixo. É isso aqui, ó, por favor, não lance de novo. Aí ele começa a dizer aqui as doutrinas básicas. Base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então ele enumera aqui algumas, se eu não me engano, são seis, né? São seis doutrinas básicas que ele enumera aqui. E ele só quer mergulhar, mergulha, vamos embora, eu estou contigo, né? Claro, quanto mais conhecimento, melhor,
né? Você vai se aprofundar, saber quem você é, o que você tem, o que você pode através da palavra de Deus, mas pelo amor de mim, né? Para não dizer pelo amor de Deus, né? Ele diz, pelo amor de mim. É como se Deus estivesse falando, pelo amor de mim. Não volte a isso aqui. Não volte. Tu quer dizer, estuda isso aqui, que fique de uma maneira assim tão profunda, tão enraizado dentro de você, que jamais você consiga esquecer isso aqui. Porque isso é segurança para você. Você só pode avançar na doutrina de Cristo se você tem isso aqui firme, fundamentado dentro de você. Lembra-se como fosse o teu fundamento, é a fundação da casa. Você fez uma fundação boa, você pode até construir não só uma casa, mas um prédio. Amém? Então esse aqui é o alicerce. Podemos avançar? Luiz, você só me controla no tempo aí, porque eu para não perder muito aqui a noção, tá bom? E uma coisa que veio no meu coração, né, antes de eu explicar, né, claro, resumidamente, porque isso aqui é um tema muito grande, né, não tem como explicar nos pormenores, mas antes de explicar um pouquinho de cada, né, doutrina básica dessa, né, veio no meu coração para que você entenda, identificar o falso. Por exemplo, você está na sua casa, no YouTube, de repente você acha ali um tema, rapaz, esse tema é o que eu estou vivendo, e você não conhece a pessoa que está ministrando, né? E vamos supor que aquela pessoa não tem um conhecimento muito bom da palavra, não tem as doutrinas básicas dentro dela, e começa a falar de um tema que ela não tem muita expertise, e você, bota o play. E como é que você vai identificar se aquilo é falso ou verdadeiro, né? Eu não sei se foi um ministro ou se foi uma aula, né, na época que eu estudava para concurso, né, eu lembro que eu estava estudando para concurso, para procuradoria, né, porque depois eu me formei em Direito, acho que fui para a Procuradoria, fui para delegado da Polícia Federal, e o professor explicava como é que os peritos da Polícia Federal conhecem identificar uma nota falsa. Ele disse, ó, os peritos da Polícia Federal, da Polícia Civil, ou do FBI, ou da CIA, né, quando ele quer identificar uma nota falsa, né, ele não vai estudar tudo que é falso, porque se ele for estudar tudo que é falso, não tem fim. O que é que ele vai estudar? Ele vai estudar o verdadeiro. Ele vai estudar o verdadeiro, porque pelo verdadeiro, ele sabe o que é o falso. Ele conhece tanto o verdadeiro, tá tão enraizado ali, o básico, né? Ele conhece tanto o básico daquelas notas que quando ele pega uma nota falsa, ele já sabe, porque ele já sabe que não bate com o que é verdadeiro. Então ele não perde nem tempo estudando o que é falso. Ele mergulha estudando o que é verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 14, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora veja que interessante. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então tem homens, né, que estão por aí pregando, que não conhecem a doutrina, não conhecem doutrinas básicas, que usam de artimanha para enganar, que usam de astúcia para que você seja induzido ao erro, meu irmão. É por isso que hoje eu coloquei um texto no nosso grupo de líderes aqui de Melbourne, né, dizendo a ele, olha, nossa principal fonte, aí eu comecei a enumerar, nossa principal fonte, ou nossas principais fontes são, número 1, Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que meditar nas Escrituras. Essa é a principal fonte. 2, quem está no Ministério Verbo da Vida, pegar os livros da Associação Ministerial Verbo da Vida, dos livros indicados
né? Porque esses livros que são lançados pela editora Rema Brasil, pela Associação Ministerial Verbo da Vida, são livros que já foram lidos por vários homens e mulheres de Deus que prezam pela tua vida. Vídeos, né? Você talvez esteja vendo todo tipo de vídeo. Ei, rapaz, te concentra na visão no qual você está plantado. Na visão para o qual Deus nos deu como igreja Verbo da Vida. Como escola bíblica Rema. São tantas coisas que a gente tem, tantos materiais riquíssimos e poderosos, que eu creio que se você passasse 500 anos, você não daria de conhecer tudo. Agora, por que a gente vê tanta coisa por fora? Se a gente tem tanta coisa por dentro, coisas que são seguras, são alicerces para nós. E é aí que muitas vezes a gente se perde. Porque começa a escutar fulano, começa a escutar cicrano, papapá, aqui, começa a escutar ali, 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 aqui. Daqui a pouco, sua cabeça, você não sabe para onde vai mais. Você perde a direção. Você perde a direção. E aí sabe o que acontece? O pastor vai lá, prega no domingo, planta de acordo com a doutrina, semeia sementes, né? Na sua vida, no domingo, e na segunda-feira você está escutando pessoa que está desfazendo o que o pastor falou para você. Então, é algo que a gente tem que. Eu percebo que a gente tem que chamar a atenção, né, sobre isso, sabe? Quem você está escutando? Quem você está lendo? Né? E a gente tem muito cuidado, né? E, além disso, nós temos os parceiros que são conectados com o nosso ministério. Aí eu dei dois exemplos, né? O pastor Luciano Subirá, né? Que é um homem de Deus, um homem totalmente bíblico, né? Um homem que tem, né, uma vida por trás dele de ética, de moral, né? De princípios. Né? O pastor Rick Renner, além de outros. Mas a gente tem assim, inúmeras coisas riquíssimas que você pode ler, ver, né? Não tem por que você estar aí pulando de galho em galho, escutando todo tipo de pessoa, de gente, sabe que vai bagunçar a tua cabeça. Amém? Podemos seguir? Então, existe aqui, eu coloquei 4 passos, né, para você, né? O primeiro passo é verificar se a doutrina confere com as escrituras. Você tem que fazer feito os berianos, né? Você tem que ir verificar, né? Você tem que ter atenção no contexto. Quando você está lendo sua Bíblia, você tem que ter atenção no contexto. Principalmente quando você está lendo o Antigo Testamento, você tem que ter atenção no contexto. Para quem foi escrito aquilo ali? Né? Que contexto é aquele? Por que essas palavras estão ditas aqui? E sempre lembre-se, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Jesus é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. E você nunca pode ir para o Antigo Testamento sem levar Jesus com você. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Se você conhece Jesus, você sabe quem é Deus. É a expressão exata de Deus. Então, se você está lendo o Antigo Testamento, Jesus tem que ir com você. Porque ele é a chave hermenêutica para você não se perder. É segurança para você. Amém? Quarto, verificar se confere com o testemunho do seu próprio espírito. Porque se você está meditando na palavra, está se enchendo do espírito, se você está praticando a palavra, né? Você tem o seu espírito está cheio, né? Então você tem que escutar o seu espírito também. Porque você está cheio da palavra, você está praticando a palavra, você está andando em princípios. Serve de fonte para você também. Glória a Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Mais uma vez, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. E agora a gente começa a adentrar, né, nos princípios básicos, né, elementares da doutrina de Cristo. E a primeira delas é qual? Arrependimento de obras mortas. É o que? Aquilo que você fazia no passado, quando você nasceu de novo, ocorreu o quê? Uma mudança de mentalidade.
mentalidade, uma metanoia, mudança de mente. Você mudou de direção, você é outra pessoa. Tudo se fez novo. Então, as coisas antigas se passaram. Eis que faço coisas novas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, você tem uma mudança de mentalidade, né? Aquelas coisas que você fazia no passado, você não faz mais. Porque hoje você tem o Espírito Santo dentro de você, sobre você, guiando você, direcionando você. Você tem a palavra dentro de você. E você tem a consciência, você sabe. Agora, mais do que nunca, o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas lembre-se, arrependimento de obras mortas não é emoção, né? Nem é remorso. Porque remorso é aquilo, você fica um pouquinho triste aqui, mas daqui a pouco começa a fazer de novo. Mas não é isso. Você se arrependeu, você deixou, você não pratica mais aquelas coisas. Ó, doutrina básica, porque deixar as coisas velhas para trás, né? Arrependimento das obras mortas. Aquilo que eu fazia de errado, aquilo são obras mortas, não pertence mais a você, nem a mim. Glória a Deus. Segundo a doutrina básica, fé em Deus, claro, né? Tem que ter fé em Deus, né? Para nascer de novo, tem que ter fé em Deus para ser uma nova criatura, tem que ter fé em Deus para avançar, para conquistar coisas novas, né? Tem que ter fé em Deus para quando chega o dia mau, você estar firme, firmado na rocha mesmo. É porque o dia mal passa, o dia mal para o crente ele passa, ele não fica. O dia mal passa. Amém? Então, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, você tem fé em Deus, né? Isso aí é doutrina básica, é elementar. Mas não pense que por ser básico, né, você está imune a uma investida de Satanás, não. Pelo contrário. Essa semana eu gosto muito de caminhar e orar em línguas, né? E caminhando, de repente eu comecei a escutar uma voz me dizendo, poxa, dizendo assim, você está orando em línguas, mas isso aí não serve para nada, você está jogando palavras ao léu, à toa. Você está falando, e de repente eu comecei, assim, durou uns 10 a 15 segundos, para eu poder voltar e dizer, não, rapaz, isso é coisa do diabo. E começar a repreender. Quando eu comecei a repreender, no instante essa voz se calou. E eu recomecei. E eu já tive inúmeras experiências orando em línguas, experiências extraordinárias. Né? Mas de repente veio aquela voz dizendo que aquilo ali que eu estava fazendo não existia. Vê, imagina um negócio desse. E de onde vem essa voz? Do inferno, né? Mas na hora que você, né, tá ligado no Espírito, você repreende aí. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Porque isso é uma arma forjada para tirar a tua fé em Deus. Amém? Vamos para o terceiro, batismo. Doutrina básica, batismo. Quando você nasceu de novo, né, houve um batismo em Jesus, é um novo nascimento. Na verdade, você foi batizado em Cristo, você nasceu de novo. Depois, imediatamente ou um pouco tempo depois, você foi batizado nas águas. Para que batismo nas águas? É uma confissão pública. Você está confessando ali publicamente que Jesus é o teu Senhor e Salvador, para que todos vejam, né? É uma das características, né, mais elementares do batismo nas águas é que é a confissão pública que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador. Temos também o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, com a evidência de falar outras línguas, aquilo que eu falei para você agora há pouco, que aconteceu comigo. Então, na doutrina básica, nós temos os batismos, divididos no batismo em Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Doutrina básica, você tem que entender isso, você tem que saber disso, para que ninguém engane você. Dizer, não, esse negócio, novo nascimento não existe, papapá, só é você
ler a palavra. Não, você tem que crer no coração, confessar com a boca e dizer que só Jesus é teu Senhor e Salvador. Romanos 10:9, se eu não me engano. Crê no coração, confessa com a boca. Doutrina básica. E aí estás salvo. Não precisa você andar 1.000 quilômetros, né, de joelho, para chegando lá no final, Jesus te aceitar. Não. Ele disse, ó, crê no teu coração e confessa tua boca, estás salvo. Que eu sou teu Senhor e Salvador. Só isso. Amém? Outra doutrina básica, imposição de mãos. Para que imposição de mãos? A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, no Novo Testamento, né? Paulo fala que imposição de mãos é usada para separar ministros, para ser enviados para missões, né? Para separar pessoas para os dons ministeriais, como apóstolo, evangelista, mestre, pastor, apóstolo, profeta. Então, isso é imposição de mãos também é para isso. Também serve para alguém estar enfermo e você impor suas mãos e declarar cura sobre aquela pessoa. Jesus usou suas mãos. Nós temos exemplos, né? Para curar. Você pode fazer isso. Por quê? Você é corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Você está conectado nele, meu irmão. Glória a Deus. Vamos para a próxima doutrina básica. Ressurreição dos mortos. Meu Deus do céu. Isso aí é a riqueza que a gente tem. Não é não? Morremos em Cristo, ressuscitamos com ele. Ressurreição dos mortos, meu irmão. Se a gente não tivesse ressurreição, o que é que ia acontecer? A gente ia ficar dormindo ou morto a vida eterna? Não. Nós temos a ressurreição dos mortos, né? E tem algumas doutrinas por aí que negam a ressurreição. E você não pode cair nessa armadilha, nessa artimanha dos homens. Glória a Deus. E por último, o juízo eterno. Julgamento, né, do trono branco. Para nós que estamos em Cristo, galardão. Glória a Deus. Agora, infelizmente, para quem não estão, tem que enfrentar o julgamento, o juízo eterno. Uns para a glória, outros para a vergonha. Doutrina básica, você tem que entender. Céu, inferno. Amém? E para finalizar, eu lembro que, quando era jovem, eu estudei muitos anos num colégio católico, né? No Recife. Colégio Marista. Eu lembro até do fundador Marcelino Champagnat. E nesse colégio católico, eu fiz lá a minha primeira comunhão, né? E para fazer a primeira comunhão, eu tinha que me sentar na frente do irmão, né? Lá, o irmão Marista, e falar para ele memorizar o credo. Mas você sabia que o credo é totalmente bíblico? E eu vou falar para você aqui o credo, da mesma maneira que eu falei para ele lá, sentado, frente a frente, face a face. E o credo diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, donde está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que quer dizer universal, católica, universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Doutrinas básicas. Até hoje, eu acho que na época eu tinha 14 anos, 12 anos. Né? Estou com, eu ia dizer 38, ou 48, estou com 48. E até hoje está encravado na minha mente. E ninguém tira, porque é doutrina básica.
Porque qualquer coisa fora disso aí é anátema, né? Que nós somos corpo, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja católica, igreja universal. Católica quer dizer universal. Fazemos parte da igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu estava dentro de um contexto católico, apostólico, romano ali, né? Mas glória a Deus pela vida deles também, né? Mas o credo, né? O que eles queriam que eu gravasse e memorizasse é totalmente bíblico, é totalmente bíblico. Totalmente. Você viu o que eu falei aqui, tudo um pouquinho que a gente falou está dentro, né? Então, meu irmão, que você sempre lembre, né, que se possível, né, sempre volte um pouco, né? E releia, leia e releia. Porque quanto mais você souber, entre aspas, do básico, né, mais longe você vai com mais segurança, sem cair nas artimanhas de homens, né? Sem cair nas artimanhas dos homens. Glória a Deus e muito obrigado por tudo. Mais uma vez, pastor Luiz Horta, né? Josi, sua família, uma honra ministrar, né, nesse projeto aí, Verbo Connect, que nasceu no coração de Deus e Deus confiou a vocês. Amém?